Antes de tudo, siga o canal, deixa seu like. Meu nome é Fátima, e durante 10 anos eu fui a esposa de Cláudio. Dizer isso agora soa estranho, quase como falar de outra vida. 10 anos cabem em uma frase curta, mas na prática foram feitos de hábitos, concessões, silêncios acumulados e promessas que foram se tornando mecânicas. Nosso casamento não acabou com uma grande explosão. Ele terminou como uma vela que se apaga sozinha, sem vento, sem drama. Apenas acabou. Quando assinei os últimos papéis da separação, não chorei. Só senti um cansaço profundo, desses que não vêm do corpo, mas da alma. Eu precisava recomeçar e, pela primeira vez, recomeçar sozinha. Aluguei um pequeno apartamento simples, claro, com janelas grandes. Era meu, só meu. Na primeira noite ali, sentei no chão da sala, ainda sem sofá, com uma taça de vinho barato na mão, e ouvi o silêncio. Um silêncio novo, quase agressivo, mas libertador. Cláudio não ligou, e isso confirmou tudo. Os dias foram se organizando devagar. Trabalho, casa, mercado, pequenas rotinas que eu mesma construía. Comecei a reparar mais em mim, no jeito como meu corpo respondia à liberdade, nas roupas que escolhia sem pensar em aprovação, no reflexo no espelho que já não parecia apagado. Foi numa tarde de sexta-feira que ele apareceu pela primeira vez. Eduardo, meu ex-sogro. Ele sempre foi um homem presente, mas discreto. Durante o casamento, era educado, atento, mas nunca invasivo. Diferente de Cláudio, que falava muito e escutava pouco, Eduardo observava, olhava nos olhos, lembrava de detalhes. Quando ouvia a campainha, não esperava ninguém. Abria a porta de chinelos, usando um vestido leve, solto demais para ser formal e íntimo demais para visitas inesperadas. Ele estava ali, de camisa clara, mangas dobradas, cabelo grisalho bem cuidado. O mesmo perfume discreto que eu reconheceria em qualquer lugar. Fátima, ele disse com a voz baixa, quase cautelosa. Desculpa aparecer sem avisar. Fiquei imóvel por um segundo. Não por desconforto, por surpresa. Não, tudo bem. Entra. Ele entrou devagar, como se respeitasse o território novo que eu estava construindo. Olhou em volta, absorvendo o ambiente. Ficou bonito. Tem a sua cara. Sorri. Ninguém tinha dito isso ainda. Fiz um café. Ele sentou à mesa pequena da cozinha. Conversamos sobre banalidades no começo, o trabalho dele, minha adaptação, o tempo. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que eu não lembrava de ter sentido antes. Ele me olhava de um jeito, inteiro. Não era invasivo. Era presente. Eu fiquei preocupado com você, ele disse, depois de um tempo. Achei que talvez estivesse precisando de companhia. A palavra companhia ficou suspensa entre nós. Eu estou bem, respondi, mas não sou totalmente verdadeiro. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu dizia. A partir desse dia, Eduardo passou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa, um livro que achou que eu gostaria, um bolo simples, uma conversa rápida. Nunca ficava demais, nunca invadia, mas deixava algo para trás, uma sensação estranha de conforto misturada com expectativa. Comecei a notar coisas que antes eu ignorava, o jeito como ele se sentava relaxado, seguro. A maneira como falava sem pressa, escolhendo as palavras. O olhar que não fugia quando o silêncio surgia. Com Cláudio, o silêncio sempre foi um problema. Com Eduardo, ele parecia carregado de significado. Uma noite, ele ficou até mais tarde. A luz da cozinha estava baixa, a janela aberta deixava entrar o ar morno. Eu estava descalça, encostada na pia, falando sobre o quanto me sentia diferente depois da separação. Você parece mais viva, ele disse. Engoli em seco. Viva como? Ele se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Mas você. O jeito como disse aquilo me fez sentir vista de um modo quase desconcertante. Não como ex-nora, não como alguém frágil, mas como mulher. Foi naquele momento que algo dentro de mim se mexeu, uma percepção que eu tentei ignorar, um pensamento rápido demais, perigoso demais. Ele é diferente do filho. A ideia me assustou, e ao mesmo tempo acendeu algo quente no meu peito. Eduardo nunca falava de Cláudio. Nunca o comparava, mas eu comparava, o tempo todo, a maturidade, a presença, a segurança tranquila de um homem que não precisava provar nada. Quando ele se despediu naquela noite, ficou parado na porta por alguns segundos a mais do que o necessário. Se precisar de qualquer coisa, disse, olhando direto nos meus olhos. Eu sei. Quando fechei a porta, encostei nela com as costas. Meu coração batia forte demais para uma conversa inocente. Passei a noite acordada, revivendo detalhes, o tom da voz, a proximidade, o modo como ele dizia meu nome.
Pela primeira vez desde a separação, senti desejo. Não físico ainda. Algo mais profundo, mais perigoso. Um desejo de ser escolhida, compreendida, desejada de verdade. Dias depois, ele voltou. Sentou no sofá novo que eu finalmente tinha comprado. Falamos de passado, de erros, de escolhas, até que em um momento de silêncio ele disse: "Posso te dizer uma coisa, Fátima, mas só se você prometer não se sentir pressionada." Meu estômago se contraiu. "Pode." Ele respirou fundo. E ali, eu soube. Antes mesmo das palavras. Algo dentro de mim já estava pronto para ouvir. Meu corpo inteiro reagiu antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Foi como se cada músculo entendesse que aquele momento não era comum, que algo estava prestes a cruzar uma linha invisível e que não haveria volta depois disso. Eduardo permaneceu sentado, mas o silêncio que se instalou entre nós tinha peso. Ele não me encarava diretamente agora. Olhava para as próprias mãos, como se organizasse pensamentos antigos demais. Durante muito tempo começou com a voz mais baixa, eu lutei contra uma coisa que nunca deveria ter existido. Meu coração acelerou. Eu não o interrompi. Quando você entrou na nossa família, ele respirou fundo. Eu achei que fosse apenas admiração. Você era jovem, cheia de vida, diferente de tudo que eu via ao meu redor. Mas com o tempo percebi que não era só isso. Senti um calor subir pelo meu corpo, lento, quase constrangedor. Não de vergonha, de reconhecimento. "Eduardo", murmurei, mais como aviso do que como reprovação. Ele levantou os olhos. E ali não havia culpa vulgar. Havia conflito, contenção, anos de silêncio. Eu nunca fiz nada, nunca disse nada, porque não era certo. Você era a mulher do meu filho, e eu respeitei isso mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Engoli em seco. Mas agora ele hesitou. "Agora você não é mais." O ar ficou pesado. Minha respiração irregular. Eu deveria levantar, encerrar aquela conversa, proteger o que ainda restava de alguma moral antiga. Mas fiquei. Fiquei porque, no fundo, algo em mim queria ouvir. Queria confirmar o que eu mesma vinha sentindo sem coragem de nomear. "Você sempre me tratou diferente", eu disse, finalmente. Eu sentia isso, mas achava que era coisa da minha cabeça. Ele soltou um meio sorriso triste. Não era. Me sentei na poltrona à frente dele. A distância entre nós parecia menor do que realmente era. "Eu não vim aqui esperando nada", continuou. "Nem resposta. Só achei que você merecia saber que sempre foi vista, mesmo quando estava casada com alguém que não soube enxergar o que tinha." A comparação estava feita. Não de forma direta, mas definitiva. Meu peito apertou. Cláudio nunca me viu daquele jeito. Nunca percebeu quando eu estava cansada demais para pedir ajuda, quando meu silêncio era pedido de atenção. Eduardo via. Sempre viu. "Isso é errado", murmurei, mas para mim mesma. Talvez, ele concordou. Mas não deixa de ser verdadeiro. A palavra verdadeiro ecoou dentro de mim. Levantei para buscar água, precisava me mover, quebrar aquela tensão. Senti o olhar dele me acompanhar com respeito, mas também com algo mais profundo. Algo contido, mas intenso. Quando voltei, ele estava de pé, próximo à janela. A luz da rua desenhava sombras no rosto dele, realçando linhas de maturidade que, de repente, me pareceram extremamente atraentes. "Eu não espero que você sinta o mesmo", disse ele. Só precisava tirar isso do peito. "Agora a escolha é sua." Escolha. A palavra caiu como um desafio. Fiquei parada a poucos passos dele. Podia sentir o calor do corpo dele, a presença firme e tranquila. Não havia pressa nem insistência. Ele não avançou, não tocou, e isso, estranhamente, tornava tudo mais intenso. "Você nunca tentou", comecei, hesitante. "Nunca ultrapassou nenhum limite." "Porque respeito não se negocia", ele respondeu. "Desejo, sim, mas respeito vem primeiro." Fechei os olhos por um segundo. Aquilo era tudo que eu nunca tive no meu casamento. Quando os abri, percebi algo que me fez estremecer. Eu não estava mais pensando em Cláudio como obstáculo. Ele tinha se tornado apenas passado. "Eu não sei o que fazer com isso", confessei. Eduardo assentiu. "Não precisa saber agora." Ele se aproximou um passo. Apenas um. O suficiente para que eu sentisse o perfume dele de novo, conhecido, agora perigosamente íntimo. "Só não se engane achando que isso é confusão. Você está lúcida. Está sentindo porque está livre." Minhas mãos tremiam levemente. "E você?" perguntei. "Não sente culpa?" Ele me olhou com intensidade. "Sinto responsabilidade. Culpa não, porque nunca te quis de forma desrespeitosa. Eu te quis inteira. E isso muda tudo." A frase me atingiu em cheio. Sem perceber, dei um passo à frente. A distância entre nós desapareceu.
Nossos corpos não se tocavam, mas a proximidade era quase insuportável. Ele levantou a mão devagar, parando a poucos centímetros do meu rosto. Se eu passar desse ponto, disse com a voz firme, só será porque você permitiu. Meu coração batia nos ouvidos. Eu sabia que aquele era o limite, o momento em que tudo mudaria. Respirei fundo, e não recuei. Eu não recuei. Essa foi a escolha. Pequena no gesto, imensa no significado. Meu corpo permaneceu ali firme, respirando o mesmo ar que o dele, aceitando o que estava implícito sem precisar dizer nada em voz alta. Eduardo entendeu imediatamente. A mão que pairava próxima ao meu rosto não me tocou de imediato. Ele esperou, respeito até o último segundo, como se me desse a chance final de desistir. Fátima, disse meu nome com cuidado. Se isso acontecer, não será por impulso. Eu sei, respondi, quase num sussurro. E é exatamente por isso que não quero ir embora. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia decisão ali. Não pressa, não culpa. Decisão. O toque veio primeiro no rosto. Leve, quase contido demais para o que carregava. O polegar roçou minha pele com uma delicadeza que me desmontou mais do que qualquer gesto ousado. Meu corpo reagiu inteiro. Um arrepio lento, profundo que desceu pela espinha. Você sempre foi assim, ele murmurou. Intensa, mesmo quando fingia não ser. Engoli em seco. Eu nunca tinha sido lida desse jeito. Meu corpo se inclinou antes que eu percebesse. Não foi um avanço brusco. Foi natural. Como se aquele espaço entre nós sempre tivesse sido ilusório. Quando nossas testas se encostaram, eu já tremia. Você não imagina quantas vezes eu pensei em como seria estar assim perto. Ele confessou. Sem poder, sem proibição. Apenas nós. Minhas mãos subiram lentamente, quase inseguras, até o peito dele. Senti a firmeza sob o tecido da camisa, o ritmo calmo da respiração. Um homem inteiro. Presente. Diferente de tudo que eu tinha vivido. O beijo não veio de imediato. E isso me deixou quase sem controle. Eduardo, sussurrei. Diz, me beija. O pedido saiu sem vergonha. Sem culpa. Apenas verdade. Ele não respondeu com palavras. O beijo foi profundo, mas contido. Um encontro lento, estudado, como se ele quisesse memorizar cada reação minha. Não havia pressa nem voracidade. Havia entrega consciente, maturidade no gesto, intensidade no silêncio entre um movimento e outro. Senti minhas pernas fraquejarem. Ele me segurou pela cintura, firme, sustentando meu corpo com naturalidade. Aquele simples gesto me fez perceber algo com clareza assustadora. Eu nunca tinha sido amparada assim. O beijo se aprofundou, ganhou peso, intenção. Meu corpo respondeu sem resistência. Cada toque parecia desbloquear algo que eu havia reprimido durante anos. Quando nos afastamos, nossas respirações estavam descompassadas. Ainda dá tempo de parar, ele disse, mesmo agora. Balancei a cabeça negativamente. Eu passei 10 anos parando coisas dentro de mim, respondi. Não vou fazer isso de novo. O olhar dele escureceu levemente. Desejo, sim, mas também orgulho. Admiração. Ele me conduziu até o sofá sem me pressionar, apenas guiando. Sentou-se comigo lado a lado. O contato das nossas coxas foi suficiente para incendiar tudo de novo. O que mais me assustava, ele disse, era a ideia de você nunca perceber o quanto merecia mais do que recebeu. Eu ri sem humor. Eu também demorei a perceber. Ele passou os dedos pelo meu braço lentamente, como se desenhasse minha pele. Cada centímetro reagia. Cláudio sempre foi um menino, continuou. Bom, mas imaturo. Sempre achei que você sustentava coisas demais sozinha. Não houve defesa da minha parte. Apenas concordância silenciosa. Você me vê, eu disse. Eu sempre vi. Me virei para ele. O beijei de novo, agora com mais urgência. Não descontrole. Necessidade. Ele correspondeu, mas manteve o domínio emocional. Isso me provocava mais do que qualquer impulso bruto. Saber que ele podia ir além, mas escolhia ir no meu ritmo. Quando me puxou para mais perto, meu corpo se encaixou no dele com uma naturalidade quase indecente. Senti a diferença clara entre um homem que deseja e um homem que sabe desejar. Isso não é sobre substituir meu filho, ele disse sério. É sobre você e eu. Eu sei, respondi. Cláudio ficou para trás há muito tempo. Ficamos ali por longos minutos, trocando toques, respirações, palavras baixas. Não havia pressa para mais. O que existia era consciência. Quando ele se levantou para ir embora, já era tarde. Antes de abrir a porta, ele se virou para mim. Isso muda tudo, disse. Muda, concordei. Mas pela primeira vez não me assusta. Ele sorriu, um sorriso satisfeito, contido, seguro.
Amanhã eu volto, disse. Se você quiser, eu quero. Quando a porta se fechou, encostei nela como da primeira vez. Mas agora o silêncio não era vazio, era cheio de promessas. E pela primeira vez que eu sabia com clareza, o homem que me fazia sentir inteira não era aquele com quem eu me casei, era aquele que sempre soube me esperar. Eu não dormi naquela noite, não por arrependimento, mas porque meu corpo inteiro parecia desperto, atento, como se tivesse passado anos adormecido e agora recusasse o descanso. O toque dele ainda estava em mim, não na pele apenas, na forma como eu respirava, pensava, me movia pelo apartamento. Caminhei descalça pela sala, toquei o encosto do sofá onde havíamos ficado tão próximos. Tudo parecia carregado de significado. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei banho com calma, observando meu próprio corpo no espelho como não fazia há muito tempo. Não havia culpa no meu olhar, havia curiosidade, desejo, poder. Eduardo cumpriu o que disse. Voltou. Dessa vez não trouxe desculpa, nem livro, nem bolo. Trouxe presença. Eu pensei em você a noite toda, ele disse assim que entrou, fechando a porta atrás de si. Não houve beijo imediato, nenhuma pressa, apenas um olhar longo, firme, que me atravessou inteira. Eu também respondi. Sentamos à mesa da cozinha. A luz da manhã deixava tudo mais real, mais exposto. Eu quis isso. Quis ver quem ele era fora da penumbra da noite. Precisamos falar, ele disse. Assenti. O que estamos fazendo não é uma fantasia, continuou. É uma escolha. E escolhas trazem consequências. Eu sei, respondi. E não estou fugindo delas. Ele me observou como se testasse a firmeza das minhas palavras. Você não está carente, Fátima, disse. Está consciente. E isso muda tudo. A forma como ele me conhecia, como enxergava além da superfície, me deixava vulnerável de um jeito novo. Eu me sinto mais forte agora do que me senti em anos, confessei. Ele se levantou, aproximando-se lentamente. Parou à minha frente. Então deixa eu te dizer uma coisa com clareza, falou. Eu não quero ser um erro bonito na sua vida. Quero ser alguém que soma. Meu peito se apertou. E se o mundo não aceitar isso? Perguntei. Ele inclinou levemente a cabeça, aproximando o rosto do meu. O mundo nunca viveu por você. Dessa vez fui eu quem o beijou primeiro. O beijo veio mais intenso do que o da noite anterior, não mais contido pela dúvida, mas ainda guiado pela consciência. Havia algo diferente, segurança, escolha reafirmada. Ele me puxou para perto, e senti novamente aquela firmeza que me fazia relaxar em vez de me perder. Meu corpo se encaixava no dele como se reconhecesse aquele lugar. Você percebe o quanto é desejável quando não está pedindo permissão para existir? Ele murmurou. Fechei os olhos. Você me faz sentir assim. Ele sorriu de leve. Não, você sempre foi assim. Eu só não te diminuí. Passamos a tarde juntos. Conversamos sobre tudo que nunca tinha sido dito. Meus anos de frustração, o quanto me sentia invisível, o quanto ele observava tudo de longe, respeitando limites enquanto travava batalhas silenciosas consigo mesmo. Eu me apaixonei pela mulher que você era quando achava que ninguém via, ele disse. Essa frase ficou em mim. Quando a noite caiu, a intimidade entre nós já não era apenas desejo, era cumplicidade. Um entendimento silencioso de que não se tratava de aventura, mas de caminho. Antes de ir embora, ele segurou meu rosto entre as mãos. A partir daqui, não existe meio termo, disse. Você está pronta para isso? Olhei nos olhos dele, sem hesitar. Eu passei tempo demais vivendo pela metade. Ele me beijou de novo. Demorado, profundo, definitivo. Quando a porta se fechou, eu não encostei nela. Não precisei. Eu estava firme demais para isso. E pela primeira vez desde o fim do meu casamento, eu não estava apenas começando algo novo. Eu estava escolhendo. Perfeito. Sigo no mesmo tom ousado, intenso e psicológico, aprofundando as consequências, o vínculo e a virada definitiva, sempre no limite permitido, sem cair no explícito. A partir daquele dia, nada mais foi casual. Eduardo deixou de ser apenas uma presença que entrava e saía do meu apartamento. Ele passou a ocupar espaços dentro de mim que eu nem sabia que estavam vazios. Não com pressa, nem com promessas grandiosas, mas com constância, com atenção, com algo que eu nunca tive, continuidade. Ele começou a chegar sem avisar, mas nunca de surpresa. Era como se meu corpo sempre soubesse quando ele estava por perto. Eu me pegava arrumando o cabelo sem perceber, escolhendo roupas que me faziam sentir mulher de novo, não esposa de ninguém, não ex de alguém, apenas Fátima. Em uma dessas noites, jantamos juntos. Cozinhei algo simples. Ele abriu o vinho.
Sentamos próximos demais para ser coincidência, distantes demais para ser inocência. Você mudou, ele disse, me observando por cima da taça. Eu me encontrei, respondi. Ele sorriu, um sorriso que não elogiava, reconhecia. Eu esperei muitos anos por essa mulher, disse, sem dramatizar, mesmo sem saber se um dia teria o direito de estar perto dela. Meu estômago se revirou, não por culpa, mas pela força daquela verdade. Depois do jantar, ficamos na sala, a luz baixa, o silêncio confortável. Ele passou o braço pelo encosto do sofá, não me puxou. Eu que me aproximei. Escolha consciente, de novo. O corpo dele reagiu, mas ele permaneceu firme, inteiro. Aquilo me deixava estranhamente segura. Era desejo sem descontrole. Era entrega sem abandono de si. Você sabe que isso não vai ficar escondido para sempre. Ele disse. Eu sei. E sabe o que isso significa? Assenti. Significa que pela primeira vez eu não vou fingir que mereço menos para manter aparências. Ele me olhou longamente. Depois tocou meu rosto. Você amadureceu mais em 2 meses do que muita gente em uma vida inteira. O beijo daquela noite foi diferente. Não tinha urgência. Tinha profundidade. Não explorava limites. Afirmava decisões. Eu sentia isso em cada gesto contido, em cada pausa que ele fazia questão de respeitar. Quando nos afastamos, ele apoiou a testa na minha. Se alguém sair machucado aqui, disse, não será por mentira. Essa frase selou algo entre nós. Dias depois, o inevitável aconteceu. Cláudio ligou. O nome dele no visor do celular não me causou nada além de um leve incômodo, como um barulho distante. Atendi. Pai esteve aí? Ele perguntou, direto. Respirei fundo. Esteve. Silêncio do outro lado. Há quanto tempo isso está acontecendo? A voz tensa. O suficiente para não ser um erro, respondi. Ele riu nervoso. Você está me dizendo que se envolveu com meu pai? Estou te dizendo que eu fiz uma escolha, depois de anos vivendo escolhas que não eram minhas. Ele tentou argumentar. Falou de moral, de família, de limites. Enquanto falava, percebi algo com clareza cruel. Ele ainda falava como um menino ferido. Eduardo falava como um homem consciente. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo, de encerramento. Naquela noite, Eduardo veio. Eu contei tudo. Ele ouviu sem me interromper. Depois se aproximou, segurou minhas mãos. Você não me deve proteção, disse. Eu sou adulto e sei exatamente o que estou fazendo. Eu também respondi. Foi ali que algo se consolidou de vez. Não era mais atração. Não era mais descoberta. Era vínculo assumido. Você percebe que não é o fato de eu ser pai dele que importa, ele disse. É o fato de eu ser diferente dele. Olhei para aquele homem de 50 anos, seguro, inteiro, e pensei em tudo o que eu tinha tolerado por 10 anos. Você me escolhe todos os dias, eu disse. Porque você vale essa escolha, ele respondeu. Naquela noite não houve necessidade de ir além de nada. Ficamos juntos, corpos próximos, conversas baixas, respirações alinhadas. A intimidade mais profunda não estava no toque, estava na certeza. Quando ele foi embora, eu soube, não havia mais volta. Eu não estava vivendo uma provocação ao passado. Eu estava construindo algo que sempre me foi negado. E isso, mais do que qualquer desejo, era libertador. Depois da ligação com Cláudio, algo dentro de mim se encerrou de vez. Não foi raiva. Não foi culpa. Foi clareza. Durante 10 anos eu vivi tentando ser suficiente para alguém que nunca soube o que fazer com a mulher que tinha ao lado. E agora, pela primeira vez, eu não precisava explicar minhas escolhas para merecê-las. Eduardo percebeu isso antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Você está diferente, ele comentou certa manhã, enquanto tomávamos café juntos. Estou em paz, respondi, e isso me assusta um pouco. Ele sorriu. Liberdade costuma assustar quem passou muito tempo presa. Passamos a assumir o que éramos, mesmo que ainda em círculos pequenos. Não por vergonha, mas por cuidado. Cuidado comigo. Cuidado com ele. Não havia necessidade de confrontos públicos, de declarações impulsivas. Nossa relação não nasceu da urgência, nasceu da consciência. As pessoas começaram a notar. Você está mais bonita, diziam. Mais leve, mais segura. E estavam certas. Eu me sentia desejada sem ser usada. Amada sem ser diminuída. Eduardo não tentava me moldar, nem ocupar o espaço que Cláudio deixou. Ele criava algo novo comigo todos os dias. Certa noite, sentados no sofá, ele segurou minha mão com firmeza. Você sabe que eu não estou aqui para te salvar, disse. Você se salvou sozinha. Eu sei, respondi. Mas você caminhou comigo. Ele assentiu, porque eu sempre soube quem você era.
Só esperei você se enxergar também. Cláudio tentou mais uma vez. Mandou mensagens longas, cheias de ressentimento e surpresa tardia. Falava de traição emocional, de limites quebrados. Eu li tudo em silêncio e não respondi, não por desprezo, mas porque eu já tinha seguido. Quando finalmente nos encontramos para resolver assuntos pendentes, ele me olhou como se estivesse vendo outra pessoa. Você nunca foi assim, disse. Olhei para ele com calma. Eu sempre fui. Você é que nunca percebeu. Ele ficou sem resposta. Naquela noite, voltei para casa com a sensação de encerramento completo. Eduardo me esperava. Não perguntou nada. Apenas me acolheu. Acabou, eu disse. Então agora começa, ele respondeu. E começou. Não como conto proibido. Não como provocação moral. Mas como escolha adulta entre duas pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu não me apaixonei por ele apesar de ele ser pai do meu ex-marido. Eu me apaixonei porque ele era o oposto de tudo o que me faltou. Com Eduardo, eu não precisava implorar por atenção. Não precisava explicar meus silêncios. Não precisava diminuir meus desejos. Eu era suficiente. Inteira. Escolhida. E talvez essa seja a parte mais ousada de toda essa história. Eu não perdi nada ao cruzar essa linha. Eu me encontrei do outro lado.